conversar sobre um tema que é um tema difícil de talvez de se falar e de se ouvir, mas que é um tema extremamente necessário para a gente como comunidade. É um tema extremamente importante para a gente como cristão. A gente vai falar sobre o domínio da língua, falar sobre esse pequeno objeto que está na nossa boca, mas que às vezes é tão difícil de controlar, né? E Tiago nos diz isso. E eu quero, para começar, ler o texto com vocês, Tiago, capítulo 3, do verso 1 ao verso 12. Então a gente sabe que falar de língua já é falar de instrução, de exortação, né? Hoje é dia da gente ouvir um pouquinho a palavra de Deus, deixar que ela bata na gente, para que a gente seja transformado, né, por ela. Então, Tiago 3, versículo 1 a versículo 12. Tiago diz assim: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, esse indivíduo é perfeito, capaz de refrear todo o corpo. Ora, se colocamos freio na boca dos cavalos para que obedeçam, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios, sendo tão grandes, impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeno leme e levados aonde o piloto quer. Assim também é a língua. Pequeno órgão, mas se gaba de grandes coisas. Vejam como essa fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é como fogo, ela é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina todo o corpo. Não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como também a mesma é posta em chamas do inferno. Pois todas as espécies de animais, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo ser humano. Mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, mas também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede a bênção e a maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode de uma mesma fonte jorrar água doce e salgada? E meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitona, ou videira, ou figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Palavra de Deus, Pai, palavra que é viva, revelada, inspirada pelo Teu Espírito. Nós cremos também que ela fala ao nosso intelecto, à nossa mente, ao nosso coração. Por isso queremos estar receptíveis àquilo que o Senhor tem para falar à nossa mente, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, Pai, a dominar o nosso ego, a dominar, ó Deus, Pai, tudo aquilo que nos afasta do Senhor, a fim de que, submetidos, humilhados na Tua presença, possamos ouvir a Tua palavra e se submeter a ela, Pai. Essa é a minha oração no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Em um mundo dominado e marcado por inúmeras histórias, a mentira ou a falsa fala, ela se destaca como uma das armadilhas mais perigosas que podem ou que pode levar a consequências desastrosas, devastadoras. Nós vemos que na nossa época um combate muito grande às chamadas fake news, né, as notícias falsas, principalmente propagadas pelas mídias sociais. E que essas mentiras propagadas, anunciadas, repetidas, elas podem ter a capacidade de inflamar muitas pessoas, de fazer com que muitas vezes parentes próximos briguem, fazer com que amigos se separem, fazer com que a gente crie ódio de pessoas que a gente sequer conhece, sequer sentou à mesa, sequer conseguiu ouvir aquela pessoa, mas a gente já não gosta daquela pessoa, porque ela divulgou certa notícia que eu não concordo. Percebe que a gente vive em um mundo que é inflamado pelas informações e pelas muitas informações, e que carece de um cuidado especial
principalmente nós, que somos filhos da verdade e não da mentira, de tomarmos o cuidado de não propagarmos mentiras que certamente vão impactar a vida de outras pessoas. Você já deve ter ouvido, vivido, ou quem sabe experimentado uma situação em que a palavra de alguém serviu como um refrigério para a alma, para aquela pessoa. Uma palavra dita na hora certa que serve como uma cura. Tiago nos diz que a gente tem que confessar, ou seja, falar os nossos pecados uns aos outros para que a gente seja curado. Nesse contexto, a gente diz que essa palavra, dita na hora certa, da forma certa, na tonalidade certa, com o conteúdo certo, ela é uma palavra de cura. É uma palavra que Deus utiliza para promover um bálsamo de refrigério. A palavra dita da forma certa, na hora certa, tem uma possibilidade abençoadora muito grande. No entanto, a palavra maldita, ou dita da forma correta, serve também como instrumento de Satanás para destruição. Destruição, primeiro, do nosso relacionamento com Deus. É isso que acontece com Ananias e Safira, lá em Atos 5, quando eles mentem ao Senhor. E aquela mentira faz com que eles também sejam executados, paguem a mentira com a própria vida. Mas a mentira não apenas estraga os nossos relacionamentos, o nosso relacionamento com Deus, como também estraga os nossos relacionamentos com outras pessoas por meio da propagação da mentira. E às vezes, dentro das nossas comunidades, a boca ou a língua, ao invés de ser um instrumento de bênção, ao invés de ser um instrumento abençoador, é um instrumento maldito, um instrumento de Satanás, às vezes dentro das nossas comunidades, para destruir relacionamentos, destruir famílias, destruir amigos, destruir irmãos que convivem e que comungam de uma mesma fé. O instrumento mais utilizado na vida nossa é a fala. É isso que nos distingue dos animais. Os animais não conseguem se comunicar por meio da fala. Deus nos dá a fala, um instrumento para que a gente utilize a fala para a bênção. Por isso o texto de hoje nos adverte justamente para que a gente possa compreender a verdadeira natureza da linguagem. Mas não só compreender, submeter a nossa fala à ação e à força do Espírito Santo, a fim de que a nossa fala seja instrumento para abençoar outras pessoas e para que o nosso relacionamento com Deus seja abençoado. Uma leitura inicial do texto nos leva à compreensão da necessidade do domínio da língua, que embora seja um órgão tão pequeno, possui uma grande influência na nossa vida e na direção que a nossa vida toma. A recomendação inicial do apóstolo Tiago, já ia falar Paulo, do apóstolo Tiago, é não sejam muitos de vocês mestres. É assim que ele começa o versículo 1. Isso se dá devido ao rigor do julgamento ao mestre, uma vez que o mestre, ele é o que mais fala dentro de uma comunidade. O pastor, o líder, aquele que se coloca na posição de instrução, é também aquele que mais precisa falar. Falar da palavra de Deus, falar das experiências, falar e instruir outras pessoas. Essa pessoa, então, que é chamada por Deus para falar, ela também corre no perigo de esse instrumento de bênção se tornar num instrumento de maldição, se esses mestres não terem cuidado necessário para falarem aquilo que Deus falou, e não apenas aquilo que eles querem falar. Por isso, o apóstolo começa aqui, versículo 1, ressaltando e falando para que esses que querem ser mestres, eles devem ter um cuidado redobrado, porque eles são responsáveis por instruir uma comunidade, são responsáveis por levar a direção daquela comunidade, dirigir aquela comunidade. Os professores, eles eram muito prominentes na vida da igreja desde o início e até hoje. A gente vê a importância do rabino na comunidade judaica. Paulo classifica o ensino como um dos dons que o Espírito concede à igreja. Diferente do profeta,
que transmite à comunidade uma revelação recebida por Deus, o professor ou mestre tem a tarefa de expor a verdade, percebe que é a verdade, a partir do Evangelho, a partir da palavra de Deus, a partir da tradição passada pelo próprio Jesus Cristo. E por isso os mestres, eles se envolvem na fala e precisam ter o cuidado, porque eles certamente serão julgados com um julgamento diferente daqueles que não falam. Isso não é um banho de água fria que Tiago está dando para a comunidade para aqueles que querem se tornar mestres. Pelo contrário, o apóstolo Paulo e outros trechos das Escrituras dizem que se alguém almeja o episcopado, excelente obra almeja. No entanto, o que ele está ressaltando é justamente que a quem mais é dado, também mais será requerido, né? Também mais será cobrado. E por isso ele coloca o elemento aqui do professorado, né, do mestre, para começar esse assunto, mas que logo no versículo 2 toma uma guinada diferente, né? Ele já deixa de falar dos mestres e começa a abordar toda a igreja e o cuidado que a igreja precisa ter na utilização da fala. Percebe que nós somos seres falantes, seres comunicadores. O ser humano só tem uma forma de se comunicar, é por meio da linguagem. Seja a linguagem falada, ou seja a linguagem corporal ou verbal. Não há outra forma de se comunicar. Nós nos comunicamos pela fala. A fala é a forma que nós nos comunicamos e que também nós nos fazemos entendidos. E talvez por isso seja tão essencial que nós dominamos aquilo que Deus nos deu como instrumento de testemunho, que é a nossa fala. A mesma fala, em contextos diferentes, em tons diferentes, em formas diferentes, vão soar aos ouvidos e aquelas pessoas completamente de forma distinta. A partir do verso 2, o tópico então é alterado para o tema da língua, como elemento comum de tropeço do ser humano. É assim que Tiago começa. Se alguém não tropeça no falar, esse indivíduo é perfeito. Lá no capítulo 1, Tiago já chama para que aqueles que são chamados por Deus deveriam se alegrar na aprovação, porque a prova da fé produziria um varão o quê? Perfeito, um varão completo. Lá no versículo 26, Tiago também diz que se alguém não consegue dominar a sua língua, ele não consegue praticar a verdadeira religião. E aqui no capítulo 3, do verso 2 a 12, Tiago vai dizer justamente de que se alguém consegue dominar esse pequeno objeto do nosso corpo, esse pequeno órgão, esse varão é perfeito. Porque, de fato, ele vai dizer, todos tropeçamos em alguma coisa. Se alguém não tropeça no falar, essa pessoa, ela é perfeita. Embora a falta de controle da língua faz do ser humano incapaz de alcançar a perfeição, aprendemos com Tiago de que a perfeição, ela continua sendo um alvo almejado. E Tiago nos ensina que a gente nunca vai ser perfeito na nossa fala, enquanto o pecado não for dissipado de nós. E que a gente sempre vai tropeçar na nossa fala. A fala é talvez um dos maiores inimigos do ser humano, né, e que nos faz pecar a todo instante. Se eu perguntasse hoje, quem é que não pecou no falar? Quem é que não disse uma palavra precipitada? Quem é que não disse uma palavra com um tom mais elevado do que deveria dizer? Quem é que não utilizou uma palavra que não condiz com aqueles que são filhos de Deus? Palavras maldicentes, malditas, palavrões. Quem aqui não utilizou a palavra da forma errada? Ao invés de abençoar, você espalhou mentiras, espalhou fofocas, espalhou algo do irmão que sequer teve o trabalho de saber se aquilo era verdade, né? Mas olha o que está acontecendo com o irmão. E assim a gente se torna aquilo que Tiago diz, né? Instrumentadores de Satanás, propagando uma mentira.
que certamente nos afasta de Deus e nos afasta dos nossos irmãos. A perfeição é algo almejada, nós devemos almejar o controle desse órgão tão pequeno. A tese de Tiago é que a língua é um órgão pequeno, mas que precisa ser dominada. Dominar a língua para Tiago é dominar todo o corpo e tudo aquilo que o corpo faz. E Tiago utiliza 3 figuras de linguagem aqui para justamente elucidar, explicar como esse órgão pequeno, ele produz grandes efeitos negativos no corpo quando ele não é controlado. Ele começa dizendo que até os cavalos, para que eles obedeçam quem está guiando o cavalo, precisa colocar um pequeno objeto ali no corpo, né? O freio na língua dos cavalos, para que aquele pequeno freio consiga dominar e fazer com que o cavalo obedeça à ordem do seu senhor. Percebe que a ação natural do cavalo é do autodirecionamento, é andar de forma desenfreada. E por isso se precisa colocar um objeto contra a própria natureza, a fim de que o cavalo seja submetido à obediência, a fim de que o cavalo possa obedecer ao seu dono. De igual forma, o navio, se não tiver o leme, ele é guiado pela tempestividade do vento e pela força do clima. Mas quando você tem o leme, esse pequeno leme consegue controlar todo um corpo. Assim, aqueles que dominam a fala, dominam a língua, têm a capacidade de direcionar o leme da vida, do navio, para onde ele quer ir. Mas quem não controla o leme, quem não controla esse pequeno objeto no navio, deixa o navio à deriva, da onde a tempestividade e o clima levar. De igual forma, versículo 5 diz que uma pequena fagulha na floresta pode fazer com que cause um grande incêndio. A gente sabe o que aconteceu na Boate Kiss aqui há 10 anos atrás. Algo muito pequeno. Um fogo começa de uma forma pequena, mas que quando inflama, né, não foram capazes de conseguir controlar aquele fogo. A gente sabe a tragédia que aquilo aconteceu. As florestas estão aí para dizer o mesmo. Às vezes uma bituca de cigarro é o suficiente para começar uma grande queima numa floresta. E depois que o fogo se espalha, como é complicado controlar esse fogo. A fofoca, a mentira, a fala indevida é a mesma coisa. Uma vez que ela se espalha, uma vez que ela se torna veneno, Tiago vai dizer que ela se torna um veneno mortal, capaz de tirar a vida e de levar, né, essa pessoa para o inferno. Chamas do inferno é a linguagem que Tiago utiliza aqui. Todas as 3 imagens ilustram justamente esse comportamento natural. O comportamento natural do animal é sair na corrida. Se ele não for controlado pelo freio, ele não consegue ser controlado. O comportamento natural do vento é soprar e o navio vai para onde esse vento soprar. Ele precisa de um leme que controle. Assim também o fogo, ele com o vento e com a sua naturalidade, ele vai se espalhar. Ele precisa de algo que também o controle. Percebe que a língua é esse mundo de maldade, que na sua naturalidade, ela inflama, ela traz maldade, ela separa as pessoas. E somente quando ela é controlada, e controlada não por nós, Tiago vai dizer isso, controlados pelo Espírito Santo, é que a gente consegue dominar essa fala. E ele compara no versículo 6 aqui justamente a experiência do volante. E o volante serve como direcionamento à rotatividade da existência. Olha o que ele diz lá no versículo 6. A língua é um fogo, mundo da maldade. Está situado numa parte do corpo e contamina o corpo inteiro. Não só põe em chama toda a carreira. A ideia da carreira é a ideia do volante, aquilo que guia a existência humana, a rotatividade da existência humana. Comparação que Tiago faz aqui
é justamente que a língua ela tem a capacidade de direcionar e de fazer com que a rotatividade da existência aconteça. A gente tem na história pessoas que foram grandes influenciadores, por meio da sua fala, levaram pessoas para o bem, né? Incendiaram, inflamaram para o bem, ou pessoas que por meio da fala controlaram multidões para o mal. Martin Luther King, Jesus, são exemplos de pessoas que utilizaram a fala para a propagação do reino de Deus, para fazer com que o reino de Deus fosse propagado, e multidões foram alcançadas. Falando que até hoje, né, a revolução que acontece nos Estados Unidos, contra a segregação, tudo isso acontece por meio da influência, da fala de um pastor batista norte-americano. Até hoje, quem não conhece o seu discurso, eu tenho um sonho. I have a dream. Eu tenho um sonho em que as crianças negras e as brancas, elas vão brincar juntos, e de que elas não vão ser separadas pela cor da sua pele. Esse discurso inflama os Estados Unidos e faz com que o movimento racial de segregação, né, os direitos humanos, aconteça naquela nação. Mas a gente também tem exemplo como Hitler, que leva uma multidão ao genocídio e influencia toda uma nação a um comportamento contrário à vontade de Deus, por meio de um discurso inflamado, um discurso de ódio, um discurso de mentira. Percebe que realmente a língua é esse pequeno objeto, mas que direciona toda uma nação. As imagens aqui falam justamente da língua como a impulsividade, a precipitação. Situações adversas que não dominamos a fala, certamente vai causar danos destrutivos. Porque a língua tem essa capacidade de, como diz Tiago, levar as chamas do inferno. Isso demonstra o seu potencial de destruição, de destruir relacionamentos. Talvez você experimenta ou já vivenciou um relacionamento destruído pela fala, pela forma com que o cônjuge falava com a esposa, ou que a esposa falava com o marido. A forma que o filho fala com a mãe, ou que a mãe fala com o filho. Amigos que se voltaram um contra o outro, irmãos que saíram da mesma comunidade, porque não conseguem olhar mais para a cara um do outro, porque não conseguem resolver os seus problemas, porque a fala foi utilizada como um instrumento de Satanás para destruir relacionamentos. Percebe que um pequeno objeto tem um potencial de destruição, até mesmo daqueles que se dizem filhos de Deus. E Tiago nos diz aqui sobre essa duplicidade que a língua causa, a complexidade de se controlar a língua. Ela vai dizer, os animais são controlados pelo gênero humano, mas a língua não é controlada pelo gênero humano. Isso é curioso. Quando Deus cria o ser humano, o mandato cultural, o mandato de Deus é vão e dominem. Dominem os animais, dominem a natureza. E até hoje o ser humano é chamado para dominar, para governar a natureza. E o ser humano faz isso, governa a natureza, domina os animais. Mas o ser humano, diz Tiago, é incapaz de dominar a própria língua. Embora domine os animais, não consegue ter o autodomínio daquilo que fala. E por isso, vive na duplicidade de vida. Ele diz que uma mesma pessoa utiliza a boca para bênção e utiliza a boca para maldição. Utiliza a boca para abençoar Deus, mas utiliza a boca para amaldiçoar os seus irmãos e as pessoas. Utiliza a boca para falar palavras doces, mas também utiliza a boca para falar palavras salgadas. E ele vai dizer, isso não deve acontecer, porque está no fruto natural da árvore só produzir aquilo que aquela árvore vai produzir. A maçanheira só vai produzir maçã, a figueira só vai produzir figo. Então percebe que é natural da árvore produzir o seu fruto adequado. É natural do ser humano ser dominado por quem o domina, e só produzir aquilo de quem o domina. Se é o espírito da carne, se é Satanás, as nossas palavras serão torpes, serão destrutivas, serão demoníacas, serão palavras que causam maldade.
Mas se dominados pelo Espírito, o fruto do Espírito é totalmente diferente. O fruto do Espírito, e aqui a boca fala do que o coração está cheio. É assim que diz as Escrituras. Por isso a importância de se buscar coisas que vão fazer com que a gente se aproxime de Deus. Buscar coisas que façam com que a gente seja dominado pelo Espírito Santo. A nossa fala precisa ser dominada pelo Espírito Santo. Como o Tiago diz, nisto pensai. Né? E aí ele vai dizer naquilo que é bom, naquilo que é de bom proveito. Sabe, a nossa mente precisa ser cultivada pelas coisas boas. Porque a nossa boca vai falar aquilo que o nosso coração está cheio. E se a gente anda com pessoas que falam palavrões, se a gente anda com pessoas que amaldiçoam, pessoas que profanam o nome de Deus, pessoas que propagam a fofoca, pessoas que propagam a mentira, logo o nosso ato natural, responsível, vai ser propagar o que essas pessoas propagam. Porque a gente vai ser influenciado por essas pessoas. Se o nosso ouvido escutar todos os dias um funk que traz palavrões, que faz da mulher uma objetificação, né, algo que precisa ser consumido, que traz a ideia da sedução, da luxúria, do pecado, as nossas palavras e a nossa mente vai ser dominada também pela luxúria, pelo pecado, pela pornografia. Se a gente escutar músicas que vão falar de coisas que vão contrário ao reino de Deus, como que a nossa boca pode produzir frutos do Espírito? Não é possível. Por isso Tiago diz que nós precisamos, ou lá em Gálatas, nós temos lá em Gálatas 5, que nós precisamos ser dominados pelo fruto do Espírito. É assim que a gente vai conseguir dominar a nossa língua. Entender que o autodomínio não vem da nossa força. O autodomínio vem do fruto do Espírito em nós. Sabe por quê? Porque o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O último, né, do fruto do Espírito. Só tem domínio próprio quem é dominado pelo Espírito. Quem tenta se autodominar não consegue ter domínio próprio. Isso que Tiago está dizendo. Nós caímos no erro de falar o que nós não deveríamos, na hora errada, justamente porque somos ou queremos dominar a nossa natureza. Mas enquanto nós não nos submetemos ao Espírito Santo, e dizer, Espírito Santo controla a minha vida, e procurar as coisas boas, agradáveis, não aquilo que a carne quer ouvir, não aquilo que a gente gosta de ouvir, mas aquilo que vai ser edificante para a gente, aquilo que vai produzir o Espírito Santo, palavra de Deus no nosso coração. Então nós seremos dominados no nosso falar pelo próprio Espírito. Porque diz lá em Mateus 15 que o que contamina um homem não é o que entra, mas é o que sai. Percebe porque aquilo que sai vem do coração, e lá do coração é que vem os maus desígnios, os furtos, o ódio ao outro. Não quero saber, não importa o que o outro diz para mim. A nossa reação não deve depender daquilo que o outro faz a mim. A minha reação deve depender da ação do Espírito em mim. Quando eu sou dominado pelo Espírito, eu não sou dominado pelo espírito do ódio, da vingança, do revanchismo. Eu sou dominado pelo espírito da temperança, do amor, da benignidade, do domínio próprio, porque essa é a resposta natural daqueles que possuem o Espírito de Deus em si. E Filipenses diz, né, finalmente aquilo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, se existe virtude e louvor, é isso que deve ocupar o pensamento de vocês. E a gente se pergunta por que de repente a gente não consegue dominar a nossa língua, porque muitas vezes nós dominamos o nosso coração com aquilo que não deve ser dominado. Enquanto o nosso coração não ser submetido ao Espírito Santo, nós não conseguiremos dominar a nossa fala. Por isso, nós precisamos encher o nosso coração daquilo que é dominado pelo Espírito Santo. Não somos dominados pela língua, e sim pelo Espírito. Porque o fruto do falar em si é o fruto do próprio Espírito em nós. E para finalizar, escute tudo, retenha o que é bom, mas fale o que é necessário. Escute tudo, retenha o que é bom, mas fale o que é necessário. Salomão, lá em Provérbios,
capítulo 6, versos 16 a 19, ele diz sobre 6 pecados que aborrecem a Deus e um que a alma de Deus abomina. E desses 7 pecados, 3 estão ligados ao pecado da língua. A língua mentirosa, a testemunha falsa, aquele que profere mentira e que semeia contenda entre os irmãos. Irmãos, a gente foi chamado como filhos de Deus para que a nossa língua seja submetida ao Espírito Santo para produzir bênção. Quem já ouviu falar das 3 peneiras de Sócrates? Sabe, isso é algo que a gente às vezes precisa escutar. Sócrates, o pai da filosofia, costumava falar sobre a necessidade de passar tudo aquilo que ouvimos por 3 peneiras. 3 peneiras. Então, quando alguém chegava para ele para contar qualquer coisa, escute isso. Se quiser até anote aí, escute isso. Quando alguém chegava para ele para contar alguma coisa, geralmente ele fazia 3 perguntas. E se passasse pelas 3 peneiras, ele escutava então aquela pessoa ou aquilo que aquela pessoa tem para dizer. A primeira pergunta que ele dizia é: você já passou o que está me contando pelas 3 peneiras? E aí a pessoa: mas que peneiras são essas, né? Primeira peneira, o que você está falando? É verdade? É verdade aquilo que você vem me trazer? O que você está falando do irmão é verdade? Ou você só ouviu dizer? Se é verdade, como você sabe que é verdade? Você já conversou com o irmão? Já ouviu outras testemunhas? Toda história tem 2 lados. Percebe? Se a gente não passa por essa peneira que é verdade, a gente começa a ser divulgador e propagador de mentira. E aí o pecado não é só daquele que contou a fofoca. O pecado também é nosso, que divulgou a fofoca e que está causando contenda entre pessoas dentro da comunidade de fé. O pecado é meu, o pecado é seu. A responsabilidade é nossa. Jesus nos chamou para ser propagador de mentira. Ele nos chamou para ser propagador da verdade. Ele nos chamou, diz que lá em Paulo nos diz que ele nos chamou como no ministério da reconciliação. Tu não foi chamado para causar mais contenda. Foi chamado para reconciliar as pessoas. Está vendo 2 irmãos brigados? Foi chamado para reconciliar esses 2 irmãos. O reino de Deus é isso. Não importa o teu ego. Não importa o teu ego. Teu ego é o menos importante dentro do reino de Deus. O nosso ego é o menos importante. O importante é a obediência à palavra de Deus. É submeter o Espírito para que o Espírito haja em nós. Então a primeira peneira do Sócrates era essa. Né? O que você está me contando é verdade? E se a pessoa titubeasse, dizendo: olha, eu escutei que é verdade. Né? Talvez seja verdade. Então Sócrates dizia: bom, se você escutou e não tem certeza, então não precisa contar para mim. Não quero ouvir. A segunda peneira era: você já falou aquilo que você está me contando para a pessoa que está envolvida nisso? Ou seja, antes de falar comigo, você já foi falar com essa pessoa? Porque estão dizendo sobre o irmão, isso ou aquilo. Mas você já foi conversar com o irmão? Já foi perguntar para ele o que aconteceu? Já foi resolver com ele? Porque se você está chegando para mim, como eu posso resolver isso? A não ser que eu seja uma pessoa elementar para resolver aquele problema, o que me condiz saber aquilo que você está me contando? Então a segunda peneira é essa. Você já conversou com a pessoa envolvida naquilo que está falando? E a terceira peneira é essa. Aquilo que você vai me contar, vai ajudar essa pessoa? Às vezes não vai, né? Vai fazer com que essa pessoa se reconcilie? Vai fazer com que a graça de Deus alcance essa pessoa? Vai fazer com que o problema que ela tem com o irmão seja resolvido? E se não vai fazer, então não me cabe ouvir fofoca. Né? Então Sócrates passava as 3 peneiras. É verdade, você já falou com aquele que está envolvido, e aquilo que você está me falando vai trazer solução, né, para o problema, vai ajudar essa pessoa. Né? E se não passava pelas 3 peneiras, ele logo dizia: por favor, não me conte nada, que eu não quero saber. As peneiras não estão na Bíblia, mas elas são extremamente bíblicas. Isso porque Deus é o Deus da verdade, não é o Deus da mentira. Isso porque é o Deus da reconciliação, não é o Deus da divisão. Efésios diz que o muro da inimizade de judeus com os gentios foi quebrado e reconciliado em Cristo Jesus. Jesus veio para reconciliar os muros.
não para construir muros, não para quebrar pontes. Ele veio para construir pontes. Diversos textos bíblicos falam sobre a importância da palavra. Mateus, por exemplo, 12:37, diz que porque pelas palavras nós seremos justificados, mas pela nossa palavra a gente vai ser também condenado. A importância da gente cuidar daquilo que a gente fala, de como a gente fala. Escuta tudo, retém o que é bom e fala só aquilo que é necessário. Fala só aquilo que vai ser edificante. E isso é extremamente difícil no mundo onde todo mundo quer ter opinião. No mundo onde todo mundo quer falar acerca de tudo. Às vezes não sabe de nada. A gente não sabe de nada, às vezes, né? Mas a gente quer dar a nossa opinião. Você já sentiu nessa obrigação? Alguém chega para contar para você, antes de você escutar, né? Você já está falando. A boca é mais rápida do que a cabeça, do que o ouvido. E a gente já escutou o que Tiago disse sobre isso, né? Sejam prontos para ouvir, mas tardio para falar, tardio para se irar. Percebe a importância de nós fazer com que a nossa língua seja dominada pelo Espírito. A gente tem diversos textos. Provérbios 10:8, Provérbios 10:11, 10:21, 11:9, 12:18, 12:25, 13:6, 16:27, 17:14, 18:7, 18:21, 26:22. O livro de Provérbios está cheio, né, de textos que falam sobre a importância da palavra certa, dita na hora certa, palavra que vai ser palavra de bênção, palavra que vai trazer edificação, palavra que vai trazer reconciliação, palavra que vai trazer as pessoas juntas. Então, nessa noite, a mensagem de Tiago nos adverte sobre o poder da língua. E que todo mundo, de certa forma, é influenciado negativamente pela língua. E que o varão que consegue dominar a sua língua, esse varão é perfeito. Por isso que Tiago nos chama a buscar a perfeição. Buscar não pela nossa própria força, porque a gente não vai conseguir dominar, mas buscar se submetendo ao Espírito Santo. O Espírito Santo é o freio que pode dominar o cavalo. O Espírito Santo é o leme que pode direcionar o navio. O Espírito Santo é quem pode apagar o fogo na floresta. A gente, quando a gente dissemina o mal, quando a gente fala aquilo que não deve, a gente só piora as coisas. Por isso, a gente deve colocar o nosso coração e a nossa mente para que o Espírito haja em nós, por meio de nós. A pregação de Tiago nos encoraja a sermos pessoas cuidadosas e rigorosas naquilo que a gente faz. O nosso falar reflete a santidade de nós fomos chamados para sermos seguidores. E os seguidores de Jesus não podem ter duplicidade, porque a duplicidade é marca do pecado e não a marca de Jesus. A marca de Jesus é o sim, o não, não. A verdade e não a mentira. Aqueles que foram chamados, são chamados para serem canais de bênção, não de maldição. Canais de reconciliação e não de julgamento. Canais de reconciliar as pessoas. Hoje à noite, a gente pensar sobre o que a gente tem feito, né? Ou como a gente tem agido com esse pequena parte do nosso corpo. A minha oração é que o Espírito Santo inflame nós. Sabe, nos traga. Existem dois tipos de tristeza. Tem a tristeza segundo o mundo e a tristeza segundo o Espírito Santo. A tristeza segundo o mundo, de Satanás, ela produz o quê? O remorso, ela produz a mentira, ela produz a culpa, ela produz a destruição. E é isso que Satanás quer fazer. Usar a nossa fala para produzir tristeza, mas uma tristeza que vai produzir o mal e não o bem no nosso meio. Mas o Espírito Santo de Deus produz uma tristeza que produz arrependimento. E esse arrependimento que a gente é chamado a se arrepender da forma que muitas vezes a gente utiliza e fala dos nossos irmãos. Que a gente submeta a nossa mente, o nosso coração e a nossa fala ao poder do Espírito, para que a gente seja dominado pelo poder do Espírito Santo em nós. Quero te convidar nesse momento a fechar os seus olhos e orar. Ora para que o Espírito Santo te ajude. Você sabe a sua debilidade. Você sabe. Talvez é no casamento, no trato com teu esposo, com a tua esposa. Talvez é no trato com os filhos. Talvez é na impaciência com aqueles que pensam diferente de você.
Talvez é na necessidade de propagar uma fofoca, uma mentira branca, né, como a gente chama, que em tese não vai fazer mal para ninguém, mas que a Escritura diz que isso é instrumento de Satanás. Você sabe qual é a sua fragilidade. Talvez é um palavrão que você não consegue segurar na hora em que alguma coisa negativa acontece na sua vida. Talvez é uma música que você escuta, que você, quando vê, está repetindo aquilo que aquela música diz. Valores que são contrários ao reino de Deus. Submeta a sua mente, seu coração e a sua língua ao Espírito Santo de Deus nessa noite. Pai, tem misericórdia de nós, que somos pecadores. Tem misericórdia de nós, porque falamos que não devemos, da forma que não devemos. Utilizamos a língua não para reconciliação, mas para mentira, para fofoca, para destruição, para propagação daquilo que não faz parte do teu reino, Pai. Perdoa-nos como igreja, Pai. Perdoa-nos como igreja quando a gente permite que a fofoca e que a fala entre no meio da gente e cause confusões, cause intrigas, cause separações, cause muitas vezes separação entre irmãos. Perdoa-nos, ó Pai. Perdoa-nos quando a gente magoa as pessoas que a gente mais ama. A gente magoa o nosso esposo, a nossa esposa, o nosso filho, o nosso pai, a nossa mãe, amigos, que a gente não tem controle na nossa fala, Pai. Perdoa-nos, ó Deus, Pai, quando nós magoamos o teu coração, falando aquilo que a gente não deve, sendo omisso também na nossa palavra, quando a gente deve propagar o teu reino, Pai. Perdoa-nos, ó Deus, pela incapacidade de dominar a nossa língua. E a minha oração nessa noite é que o teu Espírito produza cada dia em nós o teu fruto, fruto do teu Espírito. Nos incomode, Jesus, para que nós possamos submeter a nossa língua à ação do teu Espírito, que ela seja cheia, cheia de bondade, cheia de amor, cheia de longanimidade, cheia de paz, cheia de bênção, cheia de compreensão, cheia de amor, cheia das tuas virtudes, ó Pai. É essa a minha oração, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. O amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja conosco hoje e para todo sempre. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua semana, né? Deus abençoe e que produza muito domínio próprio, né, na nossa fala. Amém? Deus abençoe. Tenha uma excelente semana, irmãos.